Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estão conseguindo fazer as atividades? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? No decorrer das outras aulas, vocês aprenderam um pouco sobre calendários, fenômenos cíclicos e cultura, né? E com as atividades que vocês fizeram, deu para compreender um pouquinho sobre os meios que as pessoas utilizavam antigamente, né, para fazer a marcação do tempo, né? Através da observação e do estudo do Sol, da Lua e da Terra, né? Então, eles utilizavam esses meios para estudar e depois poder criar o calendário, né? E vocês aprenderam também que o calendário serve para nos auxiliar a fazer a marcação do tempo, né? Nos situar no tempo. Então, ele é um meio de um sistema utilizado para fazer a marcação dos dias, meses e ano, né? Na aula de hoje, vocês vão aprender sobre outra coisa que também faz marcação. Só que esse não é a marcação de dia, nem meses, nem ano, é a marcação de temperatura. Então agora vocês vão entender um pouquinho sobre medidas de temperatura em graus Celsius, tá bom? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Então, para começar, nós precisamos compreender um pouquinho o que significa temperatura. Para quem ainda não sabe, temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou um sistema, tá? Então, nós podemos dizer se um objeto está quente ou frio a partir do momento que nós entramos em contato com ele. Por exemplo, eu acabei de tirar essa garrafinha do congelador e essa outra aqui já faz um tempinho que tá parada. Ao entrar em contato com esses objetos, eu consigo sentir qual está mais quente e qual está mais frio. Com certeza, essa aqui está bem mais fria. Porém, as sensações de quente e frio, baseada apenas no nosso julgamento pessoal, podem variar de uma pessoa para outra. Porque às vezes uma pessoa pode estar com o corpo mais frio ou mais quente que a outra, né? Uma pessoa que acabou de vir de uma corrida vai estar com o corpo mais quente do que uma pessoa que está parada, digamos assim, né? Então, para medir a temperatura de um objeto de um corpo com precisão, sem nenhuma variação, a gente precisa recorrer à ajuda de um estado térmico ou temperatura. Ou seja, nós precisamos da ajuda de um termômetro. Esse termômetro que eu tenho aqui é de mercúrio, tá? Não sei se vocês conhecem, mas existem muitos outros termômetros e que são utilizados para muitas outras coisas. Esse termômetro aqui é utilizado principalmente para medir a temperatura do corpo humano. Porém, ele está sendo substituído por conta do mercúrio que tem aqui dentro dele, né? Que ele é um líquido tóxico. Então, se quebrar e tiver em contato com o corpo, com os olhos, pode ocasionar algum problema. Mas agora eu irei estar explicando para vocês os diferentes tipos de termômetros, para que eles servem e um pouquinho mais, né, sobre essa questão da temperatura de medidas em graus Celsius, tá bom? Prestem atenção que esse conteúdo é muito importante. Então vamos lá, medidas de temperatura em graus Celsius. Então vamos para algumas informações importantes. Um termômetro pode ir entre 0 e 100, em 100 partes iguais. Em cada parte corresponde a uma unidade de escala e é denominada de graus Celsius, cujo símbolo é o C. Esse nome existe em homenagem ao astrônomo sueco Anders Celsius. Quanto mais baixo for o grau Celsius, menor é a temperatura e mais frio é. Quanto mais alto o grau, mais quente é. A temperatura normal do corpo humano varia entre 36 graus e 37 graus. Agora vamos dar um exemplo. Mariana não foi à aula porque estava sentindo febre por causa de uma gripe. Sua mãe resolveu levá-la ao médico da família. O médico disse que precisava medir a temperatura do corpo de Mariana, então pediu à enfermeira que utilizasse um termômetro.
O médico verificou que Mariana estava com 38 graus Celsius de febre e o normal é 36,5 graus Celsius. Com isso, ele receitou alguns remédios e pediu que Mariana ficasse em repouso. Quando queremos medir a temperatura de uma pessoa, de um ambiente, de refrigeradores, de água, entre outros, utilizamos um objeto chamado termômetro. Temos diferentes tipos de termômetros e cada um possui uma utilização. Veja alguns exemplos. Para medir a temperatura de ambientes, utilizamos o seguinte termômetro. Na medição de temperaturas de pessoas, refrigeradores, caixas térmicas, entre outros, utilizamos o seguinte instrumento digital. O termômetro de mercúrio serve para medições de temperatura de pessoas, mas está sendo substituído pelo termômetro digital. A meteorologia é responsável por determinar a temperatura ambiente de uma cidade, informando a previsão do tempo no que diz respeito ao calor e o frio. Abaixo temos a imagem do termômetro urbano. Esse é o termômetro digital cutâneo, também conhecido como termômetro de testa. Com este, você não precisa acessar a axila da pessoa, basta encostar de leve na pele da testa limpa, sem suor ou gotículas. Esse termômetro está sendo muito usado hoje em dia, né? Com toda essa questão do coronavírus. Ele pode ser usado na testa ou também no pulso, principalmente no pulso.